Fala rapaziada, vamos dar continuidade então às aulas de filosofia. Estamos analisando teoria do conhecimento, estamos agora entrando na segunda escola da teoria do conhecimento, chamada empirismo. Esgotamos a primeira escola, o racionalismo, aquela escola epistemológica ou de teoria do conhecimento, que defendia que a origem do conhecimento estava no sujeito, que nasceu com a qualidade, nasceu com as suas propriedades racionais, que nasceu com a possibilidade de raciocinar e que isso levaria ao conhecimento, à verdade. Bom, vimos então os filósofos mais importantes. Agora nós estudaremos o empirismo e estudaremos também o principal nome do empirismo. Nós sabemos que o empirismo se desenvolveu sobretudo na Inglaterra, época em que a monarquia absolutista começava a perder espaço para concepções parlamentaristas, época de intensa atividade comercial, época em que a burguesia ganha muito destaque, época em que esta burguesia cria a chamada Royal Society of London, Sociedade Real de Londres, que era patrocinada por esses burgueses, por ricos comerciantes que viam no avanço científico a possibilidade de aumentar os seus lucros. Vejam, gente, se eu tenho determinada descoberta, se eu tenho determinado invento e esse invento faz com que eu chegue rápido num determinado potencial cliente, eu vou vender mais rápido, eu vou ganhar mais dinheiro, portanto, investir em pesquisadores, em empiristas, poderia garantir maior margem de lucro. Então surge a Royal Society of London, que existe até os dias de hoje. Para definir empiria, empirismo, portanto, como eu defino empirismo? Empirismo é uma forma de saber derivado da experiência sensível e de dados acumulados com base nessa experiência, permitindo a realização de fins práticos. Esta é uma definição de empirismo e nós temos uma definição mais tranquila, mais clássica, que é aquela que o professor gosta de usar em sala de aula, que é assim: a origem do conhecimento está na experiência que é captada pelo sujeito através dos seus sentidos. Eu falo de visão, audição, tato, paladar e olfato. Não percamos de vista que o empirismo ele marca o avanço científico com principalmente Francis Bacon, John Locke e David Hume. Esses são os três principais nomes do empirismo. De novo, Francis Bacon, John Locke, David Hume. Hoje nós estudaremos Francis Bacon. Francis Bacon, que foi político, Francis Bacon, que foi preso, acusado de corrupção, enfim, um cara que tem toda uma história aí muito curiosa, inclusive a sua morte é um tanto quanto curiosa, né? Ele estava fazendo um experimento de refrigeração com uma galinha, né? Ele botava gelo dentro da galinha, tirava, via tal, não sei o quê, até que ele vai contrair uma gripe e vai morrer de gripe. Vejam que curioso a história do nosso glorioso Francis Bacon. Francis Bacon tem duas obras principais e a gente precisa conhecer aí um pouquinho dessas duas obras. Eu vou dar uma informação da primeira obra, que é a menos importante. Vou dar uma explicação rápida a respeito dela, e aí a gente entra em setores da segunda obra que realmente refletem aquilo que da sua filosofia é mais especulado, é mais reverberado em termos de vestibular. Então a primeira obra do Francis Bacon que a gente consegue, que a gente precisa conhecer, é aquela que ficou conhecida como Nova Atlântida. Nova Atlântida. Nós sabemos que Atlântida teria sido uma cidade que havia existido no passado com um baita de um potencial de desenvolvimento, de organização, etc. Então, Atlântida seria uma experiência muito bem sucedida de civilização e em razão de acontecimentos catastróficos de cunho ambiental, ela teria então sumido. Nova Atlântida seria uma nova concepção de sociedade eminentemente desenvolvida, daí a
expressão Nova Atlântida. Agora vejam só, gente, a Nova Atlântida, este é o nome da obra de Francis Bacon, representa então um reino utópico. Esse reino utópico seria dirigido por sábios, e esses sábios, gente, seriam cientistas. Eles se reuniriam num lugar chamado a Casa de Salomão. A Casa de Salomão seria o lugar onde esses sábios cientistas se reuniriam. E qual era a defesa dessa sociedade? A harmonia da sociedade e o bem-estar desta sociedade estariam presentes a partir do momento em que houvesse controle científico. Portanto, a ciência regeria, organizaria, administraria, produziria bem-estar e harmonia nesta sociedade, neste reino utópico de nome Nova Atlântida. Pois bem, a respeito desta obra, eram essas as informações que eu gostaria que vocês soubessem. Agora nós nos dedicaremos à segunda obra, que recebeu o nome de Novum Organum. Novum Organum. E é nesta obra que nós examinaremos dois aspectos principais da filosofia do nosso glorioso Francis Bacon. Vejam só, gente, o primeiro aspecto que eu gostaria que vocês soubessem diz respeito ao que ele chamou de teoria dos ídolos. O que o Francis Bacon está chamando de idolatria? Reparem, gente, na expressão. Quando você idolatra algo, isso significa que você olha com olhares apaixonados, com olhares idealizados, com olhares que muitas vezes não estão mais conectados à realidade nua e crua. Isto é idolatrar, é enxergar para além da realidade, é um olhar idealizado, apaixonado, fantasiado, que foge ao concreto, ao real. Idolatrar é isso. Ele está chamando de teoria dos ídolos. Por quê? Porque ele vai colocar, né, há determinadas armadilhas que, se a gente não tomar cuidado quando nós estamos realizando experimentos, estas armadilhas podem fazer com que a gente escorregue e, portanto, não cheguemos a verificações que tenham relação concreta com a realidade e, portanto, não sejam verificações que alcançam um conhecimento válido, um conhecimento verdadeiro. Ok, então o que ele está chamando de teoria dos ídolos é uma teoria que aponta o quê? As ilusões e as distorções que vão bloquear a mente humana e, ao bloquearem a mente humana, impedem o acesso ao conhecimento válido. Então, há determinadas ilusões, distorções que podem contaminar a experiência, a empiria, e a partir daí não nos levar ao conhecimento válido, seguro, científico, verdadeiro. O nosso Francis Bacon vai então apresentar 4 teorias, 4 idolatrias, 4 aspectos da teoria dos ídolos. A primeira idolatria que ele coloca, ele chama de ídolos da tribo. A ideia de tribo, né? O que ele está dizendo? Há idolatrias que são inerentes à espécie humana. Ou seja, o homem, ele confia de forma simplista nas suas características naturais, nas suas características biológicas. Por exemplo, o fato de nós termos a visão e a visão ser um dos sentidos que podem nos levar a um conhecimento científico não significa que nós podemos confiar automaticamente naquilo que a gente vê, porque muitas vezes o que a gente vê pode estar submetido a uma certa ilusão ou a um certo engano. Eu posso de longe, numa noite de lua cheia, pegar toda a minha mão e tapar a lua cheia. Isto não significa que a minha mão tem o tamanho da Lua. Não, a minha mão é infinitamente menor que o tamanho da Lua. Entretanto, há uma ilusão de ótica que me leva a esta conclusão, a conclusão que não é uma conclusão válida do ponto de vista científico. Então é nesse sentido que ele fala de idolatrias da tribo, de ídolos da tribo, né? São essas questões ligadas à natureza humana, às nossas condições naturais, que, se usadas automaticamente, sem nenhum juízo crítico, podem nos levar
há alguns equívocos em termos de resultado. A segunda idolatria que o nosso querido Francis Bacon coloca diz respeito aos ídolos da caverna. Reparem que a ideia de caverna nos traz aquela historinha da alegoria da caverna de Platão. Dentro da caverna, o que rolava, gente? A galera que estava dentro da caverna, se você puxar na memória a historinha do mito ou alegoria da caverna de Platão, a galera que está dentro da caverna nunca conseguiu sair e nem olhar para a saída. Portanto, a galera que está dentro da caverna, ela está constantemente olhando as sombras projetadas. E como a vida toda eles olharam as sombras projetadas, eles sempre acreditaram que aquelas sombras eram reais. O que nós sabemos que na verdade eram apenas crenças. Por quê? Porque aquilo não correspondia à realidade concreta. Eram projeções de sombras, portanto faziam de conta de que eram reais e que para aqueles que nunca tiveram a possibilidade de ver a realidade nua e crua, entendiam que aquelas sombras realmente representavam uma realidade, mas não passavam de meras crenças. Bom, o que o Francis Bacon está querendo dizer então com ídolos da caverna? Ele está dizendo o seguinte: se nós levarmos para o experimento científico nossas crenças particulares, nós poderemos não chegar num resultado empírico válido. Por quê? Porque estas crenças vão contaminar o método científico. E isso, gente, pode gerar uma série de perturbações no resultado. Portanto, o método científico, aquele que vai realizar um experimento científico, portanto empírico, tem de se desamarrar de suas crenças a priori e olhar o método pelo próprio método e olhar o experimento por si só e não a partir daquilo que ele traz subjetivamente enquanto seus valores, suas crendices, enfim, com suas coisas. Olha o método pelo método, olha a experiência pela experiência, olha o resultado concreto sem trazer essas referências todas a priori, antecipadamente. Terceira idolatria que o nosso glorioso Francis Bacon vai colocar é o que ele chamou de ídolos do foro ou ídolos do mercado. São aquelas idolatrias conectadas à comunicação, ao discurso. Vejam só, gente, as palavras muitas vezes elas podem ser mal colocadas ou então mal interpretadas. Eu uso uma palavra com um determinado sentido, ela é assimilada com outro sentido. Dentro do processo científico, do experimento, da empiria, se eu estou num experimento e uso uma determinada palavra e ela é interpretada da forma equivocada, claro que o resultado que eu chegarei será um resultado equivocado, não correspondente ao verdadeiro. Quero destacar que eu estou falando ciência e empiria, por quê? Porque o método científico é empírico, é empiria pura. Eu estou dizendo então que Francis Bacon era um cientista, claro, com todas as dificuldades do desenvolvimento da ciência daquela época, com todos os equívocos, né? Mas isso não interdita a genialidade do sujeito, com toda a sua fragilidade do método científico. Ok, está começando, mas é um empirista, é um cientista. Então vejam só, gente, a última idolatria que a gente vai estudar é chamada de ídolos do teatro. Vejam só, gente, pensa na imagem do teatro. O teatro é uma encenação da realidade. Parece real, mas na verdade é uma encenação. Tem lá um ator que desenvolve um personagem e daí por diante. O que ele está dizendo? Que há doutrinas, há sistemas filosóficos ou mesmo científicos, antigos ou novos, que não seguem rigorosamente o método empírico, que não seguem rigorosamente o método científico. Portanto, assemelham-se a chegar à verdade, fazem de conta que chegam a um conhecimento válido, mas como eles derrapam da empiria, do contato concreto puro com a realidade, que é captada pelos sentidos, como eles se equivocam a partir daí, então eles chegam a resultados falsos e, portanto, são meras
teatralizações, são meras encenações, não chegam então a um resultado válido. Ele vai dizer então, de novo, que há sistemas filosóficos e científicos velhos e novos que são teatralizações, que não seguem rigorosamente um método científico, um método empírico que realmente alcance um resultado concreto, tá? Então, gente, do ponto de vista dos aspectos filosóficos, esta era a primeira informação que eu gostaria que vocês guardassem de Francis Bacon, a teoria dos ídolos, essas ilusões ou distorções que bloqueiam a mente humana e, ao bloquearem a mente humana, impedem o acesso ao conhecimento verdadeiro. Ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro ou do mercado, ídolos do teatro. Esses foram os 4 ídolos que nós examinamos nesse primeiro momento da aula. Falamos também rapidamente de uma outra obra de Francis Bacon chamada Nova Atlântida. Na Nova Atlântida que eu tenho lá a Casa de Salomão, a ciência como garantidora da organização, do bem-estar, enfim, né? Toda uma sociedade, um reino utópico gerido por cientistas. Bom, ok, tudo isso nós já conversamos, vamos agora para o final da aula, onde nós vamos examinar aquilo que está contido na obra Novum Organum. O que nós vamos apresentar agora é o chamado método empírico indutivo de Francis Bacon. Método empírico indutivo de Francis Bacon. Primeiro, vamos lembrar que empiria, empírico, o que significa essa expressão? Empiria significa que o conhecimento é alcançado através da experiência, a experiência que é captada pelo sujeito através dos seus sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. Ok, eu sei que empírico então envolve experiência, sentidos e tal. E indução, o que a palavra indução quer dizer, gente? Atenção aqui. Quando eu digo que algo é indutivo, eu digo que é algo que vai do particular para o universal. Indução, indutivo. Quando é algo que vai do geral para o particular, e não do particular para o universal, mas do geral para o particular, eu falo de método dedutivo, eu falo de dedução. Quando eu digo assim, todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Eu comecei dizendo que todo homem é mortal, Pedro é homem, portanto Pedro é mortal. Eu comecei de uma sentença universal, totalizante, que abrange a todos os homens, e fecho questão dizendo então que Pedro, se ele é homem, logo ele é mortal. Vai do geral para o particular. Esta é a dedução, é o método dedutivo, é o método não utilizado pelo Francis Bacon. O método baconiano é o método que é empírico, ou seja, na experiência captada pelos sentidos, e indutivo, que vai do particular para o universal. Vamos tentar entender isso, gente. O que o Bacon vai dizer? A partir de pequenas experiências, se elas se mostram regulares, eu posso chegar então a uma conclusão universal, a uma conclusão totalizadora, a uma lei científica. Então eu faço pequenas experiências particulares que são captadas pelos meus sentidos, claro, observo nessas experiências particulares a regularidade e então eu chego a uma conclusão universal. Esta é a ideia do método empírico indutivo. Vejam só, gente, vou ler aqui para vocês o trechinho que esclarece essa questão. Vejam só, prestem atenção aqui. A indução observaria a regularidade dos fenômenos e estabeleceria relações entre elas, permitindo leis universais. Olha só, eu posso então separar corpos quentes de corpos frios e de corpos variáveis e identificar pontos em comum de corpos do mesmo tipo e testar em outras situações. Então vejam, eu a partir da experiência,
a partir da verificação empírica de várias experiências particulares, observando existir regularidade, eu alcanço a uma conclusão, então, de valor científico, uma lei científica, uma conclusão universal, do particular para o universal, usando o empirismo. Ok, gente? Beleza? Terceira informação de Francis Bacon, e encerramos o Francis Bacon, o primeiro dos cientistas que nós estudaremos. Francis Bacon tem uma frasezinha que diz: saber é poder. Gente, essa frase já caiu mais de uma vez em vestibular. Saber é poder. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o conhecimento possibilita o controle da natureza para benefício do homem. Qual conhecimento? O conhecimento científico. O saber é poder. Quanto mais eu sei, quanto mais eu tenho conhecimento científico, mais eu descubro como eu posso coordenar, administrar, gerir a natureza e, portanto, eu me torno mais poderoso, gero mais benefícios ao homem, à humanidade. Saber é poder. Bom, gente, em linhas gerais, era isso que a gente precisava conhecer de Francis Bacon e era isso que a gente precisava conhecer de uma espécie de apresentação do que é o empirismo. Nas próximas aulas, nós estudaremos John Locke e David Hume. Espero que esses autores também fiquem claros a vocês. Vou mandar, claro, um vídeo de aprofundamento junto desses comentários que eu fiz a respeito do empirismo e de Francis Bacon. Quero insistir, destacar que estou super à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas nas redes sociais. Não se acanhem, não se envergonhem, vivemos um momento excepcional de emergência e é necessário algumas adaptações. Uma é essa, né, gente? A gente está aqui à disposição para poder responder. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar, tranquilo. Eu tenho respondido, eu diria que rápido, não passa de um dia. Tá bom, gente? Eu também queria dizer que estou com bastante saudade de vocês, a convivência com vocês é sempre muito agradável. Precisamos entender que este é um momento excepcional e a gente precisa, nesse momento, se encontrar desta forma. Mas eu espero que, assim, com alguma dificuldade, porque quando é ao vivo, fisicamente falando, é claro que a aula fica mais interessante, é claro que fica mais fácil a compreensão, é claro que, dá para interromper na hora, pedir para o professor repetir, o professor vai à lousa, enfim, tem todo um manejo diferente que nós temos aqui agora. Mas tentemos nos adaptar nesse momento assim. Tirem as dúvidas comigo através das redes sociais, manda o WhatsApp, não tem problema, eu respondo por qualquer veículo, qualquer meio. Acompanhem as lives que o professor vem fazendo, eventuais pequenos vídeos de atualidades que o professor vem fazendo. Busquem se informar, não só por isso, mas também por outros meios. O professor está com saudade de vocês, tem o maior carinho por vocês e espera que logo, logo, logo a gente se encontre e se confraternize de um jeito muito afetuoso, tá? Então um abração a vocês, beijo no coração, um abraço para os pais de vocês, para toda a família, se cuidem, tá? Tenham juízo, isolem-se, nós vamos juntos, porque é só juntos, somente juntos, nós conseguiremos superar esse momento. Beijo no coração de vocês, valeu, gente, tchau!